Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma série Conversas Online para Familiares e Pacientes. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Ari Gadelha. Doutora Ari Gadelha é médico psiquiatra, coordenador do programa de esquizofrenia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, PROESC, professor adjunto e vice-chefe do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. O tema do Dr. Ari Gadelha hoje é um tema que nos interessa muito, que é a dificuldade de adesão, por que acontece e como manejar. Dr. Ari, muito obrigada pela sua presença. Agora a palavra é sua. Opa. Sara, muito obrigado a você, na qualidade de presidente da AME, né, e a AME toda, e a todos que nos assistem. Acho que é sempre uma oportunidade, uma alegria para a gente que trabalha na área, poder ter esse tipo de conversa, trocar ideias. Eu sempre aprendo muito nessa interação com as mães. E é disso que a gente precisa, né? A gente precisa dessa interação para cuidar bem das pessoas com esquizofrenia. Eu trouxe alguns slides aqui para poder trazer algum aspecto teórico acerca desse assunto, e depois a ideia é que a gente possa bater um papo, né? Que eu acho que essa é a proposta do evento. Aqui minha declaração de conflitos de interesse, né? Bom, a primeira coisa, por que a gente fala de adesão? Porque um dos principais objetivos do tratamento é evitar a tal da recaída. Todos aqui sabem, né? A esquizofrenia é uma doença que ela tende a evoluir com surtos repetidos, tá? E a única forma que a gente tem de mudar essa trajetória da doença é com a medicação, né? E por que a gente tenta evitar essa recaída, a recorrência dessas recaídas? Porque a gente vê que quando a pessoa recai, ela tem uma série de consequências, como piora dos sintomas, possibilidade de internação, ela não responde da mesma forma ao tratamento, às vezes você tem que fazer troca de antipsicóticos. E quando a gente trata de forma adequada a doença, com boa adesão, olha como a gente pode mudar a evolução da doença. Até 80% de remissão no primeiro episódio psicótico, e você tem aí, na verdade, taxas que vão aumentando ao longo do tempo, porque há interrupção do tratamento. Então, acho que a adesão é a ferramenta que a gente tem hoje, a melhor ferramenta que a gente tem hoje, para evitar que a doença siga esse curso com recaídas constantes, frequentes, e que a cada recaída a gente tem uma surpresa. A gente não pode dizer que a recaída sempre vai levar mal para aquela pessoa com esquizofrenia, mas a gente sabe que após uma recaída, o indivíduo pode se recuperar ou pode não se recuperar. Bom, existem consequências também sociais da recaída, tá? Isolamento, estigma, desemprego. Então, eu já tive pacientes que estavam super bem, trabalhando, tinham relacionamentos, tiveram uma recaída, e depois dessa recaída eles não conseguem mais retomar o emprego. Fica estigmatizado, né? Você tem uma crise psicótica no ambiente de trabalho, são poucos ambientes de trabalho hoje que entendem aquilo e aceitam aquela pessoa de volta. Ou ainda, alguém tem uma recaída ou tem uma crise psicótica na universidade. Aquilo ali, a gente ainda tem que trabalhar muito na sociedade para que isso seja compreendido de forma adequada e acolhida de forma mais humana mesmo pela sociedade. Então, a gente tem consequências para o tratamento, a tendência é quanto mais recaída, mais dificuldades no tratamento, a gente tem consequências sociais dessa recaída. Bom, e como eu falei para vocês, o grande dilema da gente, o grande paradigma, a ferramenta que a gente tem para evitar essas recaídas são a adesão. E aí a gente tem um grande problema. A maior parte das pessoas com esquizofrenia não aderem de forma adequada ao tratamento. Então os dados sugerem que até 2/3 das pessoas com esquizofrenia vão apresentar algum problema de adesão ao tratamento ao longo da doença. O que é falta de adesão? Acho que esse talvez seja o principal conceito aí para a gente poder trabalhar, né, para a gente pôr todo mundo na mesma página. Aderir ao tratamento significa seguir o tratamento da forma como ela foi prescrito, tá? E aí você tem algumas nuances nisso aí, e o jeitinho brasileiro não é muito bom nesse sentido, porque a gente não é muito bom de seguir as orientações. A gente não lê nem manual, né, de instrução, quanto mais seguir o tratamento. Então, por exemplo, quando o médico fala, olha, tem que tomar a medicação, um comprimido de manhã e um comprimido à noite, né? Por que a gente faz isso?
vários motivos. Pode ser que a medicação não dure o dia inteiro, a gente precisa dar 2 vezes ao dia, a gente quer dividir a dose para reduzir efeito colateral. Tem vários motivos pelo qual o psiquiatra vai prescrever um remédio de manhã e à noite. O que é que acontece às vezes? Eu vou tomar só à noite, não vou tomar de manhã. Isso já é um problema de adesão ao tratamento. Você já pode ter redução da eficácia do tratamento, dependendo do motivo pelo qual o médico fez essa prescrição, se você toma um remédio só à noite. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, né? A gente acaba pensando muito na não adesão como um fenômeno tudo ou nada. Ou seja, ou eu tomo remédio, ou eu não tomo remédio. Não. Na verdade, tem uma grande faixa cinza entre esses dois comportamentos, de tomar adequadamente e não tomar, que é o que a gente chama de não adesão parcial, que é quando eu faço alguma coisa de diferente. O outro exemplo de não adesão parcial é o final de semana, né? Não, final de semana eu vou tomar uma caipirinha, né, doutor? Então, deixa aí a minha medicação, não vou tomar. E aí você tem esse problema da não adesão. E aí a gente tem outra particularidade da esquizofrenia, né? Todas as doenças que tendem, né, a requerer tratamentos por longo tempo, diabetes, hipertensão, mesmo alguns tipos de câncer, você tem discussões para não adesão, para droga de manutenção de câncer de mama. Veja que é um câncer, né? E as pessoas não tomam remédio direito. Toda vez que o ser humano tem que tomar o remédio por mais tempo, a gente tende a não fazer de forma adequada. Mas para a maioria das condições, se você fica 2, 3 dias sem tomar o remédio, isso não tem um problema. Só que na esquizofrenia a gente tem um grave problema. Acho que as mães aqui, né, vocês, Sara, já deve ter visto muito isso. O paciente vem bem. Às vezes 2, 3 dias já é suficiente para entrar em crise psicótica, né? Então, por isso que a falta de adesão ela é ainda mais significativa na esquizofrenia, porque períodos muito curtos, às vezes, já são suficientes. Isso não quer dizer que todo mundo que não toma o remédio com 2, 3 dias vai entrar em crise. Não. Eu mesmo já tive pacientes que, às vezes, com 2, 3, 4, 5 meses, eles vão ter a crise. Mas, na minha experiência, quase todos os pacientes, né, que eu já tive, quando param a medicação, eles entram em crise em algum momento. E a gente não sabe qual o momento. Então, também essa é uma preocupação, por isso que a gente não gosta quando o paciente fica sem tomar o remédio. Porque é meio que uma roleta russa, a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Então, a gente toma bastante cuidado com isso. Um outro fenômeno que acontece, isso é muito mais para o médico, mas serve para a família também, é que às vezes a gente acha que a adesão é uma coisa que vai acontecer, a falta de adesão é um problema que vai acontecer em algum momento, lá no futuro e tal. E na verdade, às vezes o paciente sai da internação, com 7 dias, 25% já não toma remédio direito, né? Então, isso reforça o quê? Qual que é a ideia aqui? Né? Que a adesão é uma coisa para ser trabalhada o tempo inteiro. Não tem o depois. O depois, muitas vezes, é muito tarde, tá? Então, a gente tem que se antecipar. Então, a gente tem que deixar de ser aquele que chega depois para tentar chegar antes. E esse é um dos desafios do manejo da falta de adesão no tratamento da doença. Bom, aqui o dado que eu já tinha falado para vocês, né, que a falta de adesão é o principal fator modificável. Veja, se eu tenho esquizofrenia e eu não trato, a chance é de ter crise. Quanto mais crise, mais perdas eu posso ter. Não é inexorável, não é inevitável, cada crise eu perco um pouco, mas pode ser que tenha uma crise que você perca bastante. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Né? Mas quando você tem a falta de tomada de um remédio, você aumenta até 5 vezes o risco de ter uma crise psicótica. Então a falta de adesão é um fator modificável que está na nossa mão. O outro conceito que às vezes os pais se confundem, que eu acho que é importante, né? Que fala, poxa, mas meu filho tomava direitinho o remédio e ele teve crise. Pode acontecer, né? O remédio, ele não é 100%, o remédio é uma rede de segurança, tá? Exemplos que acontecem comumente. O paciente vem bem, está estável, e de repente ele muda de situação, porque à medida que ele vai melhorando, a gente quer que ele retome a vida dele. E aí, por exemplo, ele vai voltar para a faculdade, né? Então, às vezes, com a mesma quantidade de remédio, aquele estresse de voltar para a faculdade, de voltar para um ambiente que tem a opinião das pessoas, o olhar das pessoas, aquilo ali pode desestabilizar. Não é regra. Eu já me surpreendi muito positivamente com diversos pacientes que eu, como médico, tinha receio deles voltarem para o ambiente escolar, para a universidade, e que eles mostraram que é possível sim. Tá? Mas já tive situações que aquela situação de estresse foi suficiente para desestabilizar. Tá? Então, o remédio é como se fosse uma rede de segurança que, dependendo das situações estressantes, pode não ser suficiente. Mas o que tem que ficar claro para todo mundo é que a gente não sabe como que a situação estressante vai influenciar ou não. Mas a gente tem certeza que se a pessoa parar de tomar o remédio,
em média, ele vai ter mais risco de crise. Bom, que a gente fala da perda de quê, né, Ari? O que você está falando, essa perda, do que está perdendo aí? Bom, a primeira coisa é o cérebro, tá? Esquizofrenia não é uma doença que acontece aqui no éter, né, no limbo, ela acontece dentro do órgão que é o cérebro, tá? Isso é fundamental, né? A gente às vezes fica mente, tal, mente existe, mas a mente está ligada a um negócio que chama cérebro, tá? E o que a gente pode ver aqui nessa figura, para exemplificar, talvez vocês estejam vendo uma setinha, é que aqui tem um controle, né, que seria a pessoa com esquizofrenia, e olha o que acontece com o cérebro de quem tem esquizofrenia. Você vê que aumenta esses espaços pretos. Esses espaços pretos é líquido. E o que tem líquido? É porque reduziu a quantidade de cérebro daquela pessoa. Então, quando reduz o tamanho do cérebro, né, o que acontece dentro do nosso crânio é que aumenta o líquido, tá? Então, quando as pessoas têm a doença, né, elas têm, em média, um menor volume. E aí se fala isso, e eu queria esclarecer alguns aspectos dessa questão para vocês. Que é um trabalho do nosso grupo mostrando que essa perda, né, tem uma relação com o tempo de doença. Quanto mais tempo de doença, maior a chance de ter perda. E esse estudo que eu gosto muito de citar, Bressan, o Cris, a gente sempre gosta muito desse estudo, que é um estudo bem feito, comparando pessoas, né, na avaliação inicial e 5 anos depois, o que a gente tem aqui, né, vocês podem ver essa figurinha, essa reta aqui descendo, o que ela está mostrando? Olha, que quanto mais hospitalizações o indivíduo tem, quanto mais crises a pessoa tem, menor, né, o volume do cérebro, maior a redução do volume do cérebro, tá? Por outro lado, vamos ver essa figura direitinho. Tá vendo que tem um monte de ponta aqui no começo? Isso quer dizer que algumas pessoas, ao longo de 5 anos da doença, não têm perdas. Então, aquela história, olha, doença, esquizofrenia, todo mundo evolui com perda. Não é verdade. Muitos pacientes não têm perdas ao longo do tempo, tá? E alguns têm bastante perda. O que é que esses pacientes que têm mais perda têm em comum? Eles têm mais crises psicóticas. E aí tem outro estudo que mostra que esses mesmos pacientes são os pacientes que ficam mais tempo psicóticos. Então, a psicose, ficar psicótico muito tempo, tende a ser tóxico para o cérebro. Tá? Isso é uma informação importante. Tem os trabalhos com o Dr. Cristiano Noto, outros trabalhos fora, mostrando que você tem uma elevação da resposta inflamatória sistêmica, né, com a crise psicótica, e que o tratamento reduz isso. A gente não sabe se o tratamento ele é anti-inflamatório, possivelmente não, tá? Mas a redução do estresse associado a estar psicótico vai beneficiar o funcionamento desse corpo. Então, a gente tem um componente, né, social da prevenção de recaída e tem um componente biológico da prevenção de recaída. Por que a gente tem que prevenir? E por que é tão difícil aquele indivíduo que tem 10, 15 ou que fica 10 anos sem tratar a doença, você ter a recuperação depois? Porque veja bem, o cérebro já está alterado. E isso é uma coisa super difícil de você recuperar. É possível, mas quanto maior a perda, mais alto é o sarrafo, mais difícil vai ser a recuperação. Então, melhor do que correr atrás desse prejuízo é prevenir que ele aconteça. Então, de novo, promover uma adesão ao tratamento hoje previne um monte de dor de cabeça lá para frente. Bom, eu acho que esse slide já foi. Eu sei que eu estou voltando. Não. Então, assim, tratamento pode mudar o curso da doença, né? Então, é isso que a gente acredita hoje, tá? Existe muita coisa que não está na nossa mão, mas se tem uma coisa que eu aprendi cuidando de pessoas com esquizofrenia, é que, tudo bem, vamos reconhecer as dificuldades, tem um monte de dificuldade, todo mundo sabe da dificuldade que tem, mas se a gente tem uma atitude que pode modificar isso, é lutar e fazer tudo do que está na nossa mão para modificar essa trajetória, né? Então, é fazer aquilo que é possível. E o tratamento é o recurso possível para a gente gerar melhores trajetórias. Então, se a gente não fizer nem aquilo que está na nossa mão, realmente vai ficar muito mais difícil. Bom. E a gente vem para um desafio, né? Isso é uma aula que eu dou muito para os meus colegas e para mim mesmo. Eu sempre olho essa aula e reflito sobre a minha prática. Essa questão, né? A gente não identifica não adesão. Tá? Eu não sei os pais aí se vocês conseguem, se vocês já se surpreenderam, né? Poxa, meu filho não tá tomando remédio, eu não percebi. A gente, como médico, a gente quebra a cara direto, tá? E os estudos mostram isso. Esse estudo aqui mostra que se você pergunta para o paciente, fulano, você toma o remédio? O paciente normalmente fala, eu tomo. 95% deles falam, eu tomo, né? Perfeito. Pergunta para o médico, né? Ô fulano, ô João, teus pacientes tomam remédio? A maioria dos médicos, falo 93%, o meu paciente toma. O paciente do fulano eu não sei, mas o meu toma, né?
Aí a gente vai lá, né, para esses mesmos pacientes que falaram, para esses mesmos médicos dos pacientes que achavam que seus pacientes tomavam remédio, fez um negocinho que chama Memscap, que um pote que tem um chipzinho na tampa, e toda vez que abre o chip, você sabe, né? Então, se o cara não abriu, ele não tomou remédio, né? Então, basicamente, 57% dos pacientes, quando você verifica com isso, não tomam remédio de forma adequada, né? E olha que o cara abrir o pote não quer dizer que ele vai tomar o comprimido. Ele pode abrir o pote, pegar o comprimido e jogar fora, né? Ou seja, deve ser mais do que 57%, né? A gente conhece os nossos pacientes, as pessoas com esquizofrenia, o que acontece, né? Então, a taxa de não adesão é muito alta e a gente quebra a cara o tempo todo. E quando eu dou essa aula para os meus colegas, né, eu já fiz isso, já bobo, bem ingênuo, quem aqui acha que seu paciente tem um problema com adesão? Ninguém levanta a mão, porque você nunca acha que o problema é com você sempre acha que é com o outro. Então, se tem uma coisa que eu quero alertar aqui, sim, todos temos dificuldades com adesão. Né? Quem nunca, dos pais que estão olhando, dos pacientes, até dos médicos, eventualmente, né, deixou de seguir alguma recomendação direitinho, né? Eu tô aqui, sei lá, já tive sinusite várias vezes, né, e tudo. Aquele finalzinho do antibiótico você deixa, né? Você para, você não toma. Então, é nesse detalhe que a coisa acontece. Isso é ruim quando você tem uma doença que precisa de antibiótico, a gente tem altas taxas de resistência a antibiótico hoje por conta disso. É pior ainda na esquizofrenia, porque aqui esse restinho, essa falta da tomada de remédio é onde vai entrar a crise. Bom, a gente vai ter, então, o desafio. Como é que a gente identifica as pessoas que estão em risco, né, para não aderir ao tratamento? Tem vários, aqui é uma revisão de literatura, né? Então, perguntar direto vale muito pouco, tá? Pacientes tendem a não falar, né, realmente, quando eles não tomam. Vários motivos, vergonha, ou até porque nem lembra que não tomou, ou porque não acha que é importante, ou porque realmente não quer que a pessoa saiba que ela não está tomando. Tem vários motivos, né? Tem uma técnicazinha simples e objetiva, que é contar a receita. Eu brinco que no consultório, assim, a gente vai aprendendo, né? Então, você dá uma receita para o paciente, e aí a receita dá para um mês, né? O paciente volta 2 meses depois. Aí você fala, pô, mas eu te dei remédio para um mês, você tomou o remédio? Não, eu tomei e tal. E ainda sobrou. Bom, né? Aí você sabe que o paciente não tomou, porque você deu só para 30 dias, foi para 2 meses, tem alguma coisa errada nessa conta. Então, a contagem de receitas e pílulas ela é possível. Mas mesmo assim, o paciente pode vir direitinho, já aconteceu comigo, pega a receita todo mês, tal, jura de pé junto que toma, e depois de 6 meses você vai saber que ele não estava tomando, né? Porque pode pegar a receita e não tomar o remédio. Os questionários, né? Então tem questionários, a gente usa mais para médico, para profissional, mas são extensos e também não garante adesão. E tem um método que tem crescido de relevância, que é a dosagem sanguínea, em que você pede, né, para saber quanto de haloperidol, quanto de clozapina, quanto de olanzapina você tem no sangue do paciente. Isso e esse exame, quando é possível ser feito, ele tem duas coisas importantes. Ele pode dar uma dica sobre adesão. Então, o paciente está com 30 miligramas de aldol, não tem nada de aldol no sangue, não está tomando, né? Ou então, o paciente está com 30, ele tem uma dose de haloperidol, mas essa dose está abaixo do nível terapêutico. Pode ser que esse paciente seja o que a gente chama de metabolizador rápido, né? Aí você sobe a dose. Então, o exame de sangue, quando disponível, ele pode te ajudar no ajuste. Qual que é o problema? São exames que não estão disponíveis na rede pública, mesmo na privada, não são todos os laboratórios que fazem, né? E são relativamente caros. Então, é uma técnica que tem aumentado assim, o interesse. Para clozapina, hoje a gente já preconiza muito o uso de exame para poder ajustar a dose, etc. Mas, né, ainda não é tão acessível. Então a gente acaba usando o parâmetro da melhora clínica, por exemplo, para ajustar a dose. Esse seria o nível sérico, doutor, esse exame? Exatamente, é o exame do nível sérico, tá? Bom, acho que uma coisa que é importante, sei lá, entender os fatores de risco de uma adesão, né? O ambiente é importante, né? Então a gente sempre fala que a família é fundamental. Todas as doenças, elas vão ter repercussões sociais, tá? Isso não resume as doenças ao social, mas a gente não pode nem ir para o lado de achar que tudo é só social e nem de que não há a questão social. Existe uma construção social da doença, tá? E é interessante entender qual que é o papel da família, né? Muitas vezes, para a mãe, para o pai, é difícil aceitar que o filho tem essa doença. Que doença é essa, né? Que esquizofrenia, psicose. Nunca estudei isso na escola, isso é coisa de filme, né? Quando vem da nossa família é mais difícil.
E aí, às vezes, a gente quer negar, não é isso, não. E o tratamento, o remédio, às vezes, é o que significa o diagnóstico, né? O remédio é a concretude daquele negócio. Então, muitas vezes a própria família quer, de alguma forma, tentar se apegar à ideia de que não existe a condição. Eu acho que é super válido as famílias, né, se questionarem, ir atrás, buscar informações, mas no limite, né, quando alguém dá o diagnóstico, sugere um tratamento, toma cuidado em não aceitar, porque se você mesmo, enquanto familiar, não aceita, dificilmente aquela pessoa que está ali, às vezes está numa crise psicótica, desorganizado, confuso, vai aceitar, né? Então, tão importante quanto a pessoa com esquizofrenia aceitar o tratamento, é a família aceitar esse tratamento também, né? A gente tem que se olhar. E às vezes na família, nenhuma família é perfeita, né? Essa família de margarina não existe. E ainda quando você tem dificuldade, as dificuldades se acentuam. E às vezes a mãe acha que tem, mas o pai acha que não tem. Isso cria uma bela uma dificuldade. E aí todo mundo que já tem filho, eu tenho minhas filhas, né, sabe que se você tem um vácuo, o filho entra ali para conseguir o que ele quer, né? Então também esse alinhamento de perspectivas dentro de casa tem que ser feito. Se vocês têm diferença sobre compreensão, tentem resolver essas diferenças, mas entre vocês. Se vocês ficarem jogando isso na frente do filho ou da filha de vocês que tem a doença, só vai atrapalhar, tá? Então as diferenças se resolvem entre vocês dois, mas na hora que fala e que orienta, o filho tem que ter uma só posição, tá bom? Então, o estigma da sociedade, o custo, né, pessoal, a gente sabe que, apesar da rede aqui no Brasil oferecer várias medicações, algumas faltam, né, e aí você tem um remédio, às vezes, que é indicado é mais caro, isso vai dificultar a adesão. Como é que você vai aderir a um remédio que você mesmo tem dificuldade de comprar? Isso é muito difícil, né? Isso tem que ser ponderado, isso também tem que ser falado claramente para o profissional que está tratando, né? Se não tem condição, fala que não tem condição, porque senão vai gerar um problema para adesão ao tratamento. Você vai querer que o paciente não tome remédio, que a pessoa, seu filho não tome remédio, porque custa muito. Então não tem problema admitir uma dificuldade, né? Se ela existir. Mas vamos trabalhar com isso, porque senão a gente cria outro problema para a falta de adesão, né? Para o paciente, o que leva muito são os efeitos adversos. Sempre falo, se o paciente chega na consulta reclamando do tratamento, dizendo que o remédio traz um monte de problema, né? Qualquer que seja o problema, ele fala lá que é do remédio, esse paciente dificilmente vai aderir ao tratamento, né? Porque ele tem uma visão muito negativa da medicação. Algumas medicações realmente têm mais efeitos colaterais, o esquema de administração também dificulta. Então a gente fala assim, poxa vida, já é difícil tomar um remédio todo dia. Tem que tomar um remédio 3 vezes ao dia, não sei quantos comprimidos ao dia, dificulta ainda mais, né? Então se já tem uma dificuldade ali por algum motivo, pede pro colega que está prescrevendo, não tem como dar uma vez ao dia só, ou menos comprimidos, e ele tenta uma medicação que seja mais simples de ser dada, né? Mas lembrando que isso é uma conversa. Não adianta o médico prescrever 3 vezes ao dia e você decidir que é mais fácil uma vez ao dia. Isso aí não vai dar certo. É conversando com o profissional e tentando um tratamento que caiba na vida de vocês, na do filho ou filha de vocês, né? Fatores relacionados à doença, falta de insight, o principal fator, faz parte do quadro psicótico. Eu não ter crítica, né? Eu acredito naquilo, eu estou sendo perseguido. Não vem dizer que eu não estou sendo perseguido, tá? Então, a falta de insight é o principal motivo. Quantas vezes eu já não ouvi, né? Doutor, não preciso de remédio. Eu quero que você me ajude a resolver esse problema. Tem um chip na minha cabeça, eu quero fazer uma cirurgia. Semana passada, teve um paciente, né? Tem que ter muito traquejo, tem que ter muito acolhimento aí para poder entender, mas também tem que ser claro. Cara, temos que tratar, vamos fazer assim. E aí essa é a minha sugestão sempre de vínculo para os profissionais, né? Você tem que mostrar que você está preocupado, que você tem um envolvimento ali, que você quer ajudar aquela pessoa. Isso pode não ser suficiente, mas sem isso, certamente não vai dar certo, né? Então, a gravidade de sintomas acaba dificultando o tratamento, se o paciente está muito agitado, muito agressivo, e aí, em alguns casos, a gente tem que admitir que não há condição de tratamento ambulatorial e a internação é a melhor opção, né? Então, a internação é a última opção, mas quando ela é indicada, ela é fundamental, tá certo? Às vezes, crenças religiosas, eu respeito muito as crenças religiosas, mas às vezes há uma confusão de religião e quadro psicótico, isso aí é muito complicado. Eu já vi ótimas pessoas de religião sendo super cuidadosas, levando pacientes lá no pronto-socorro da gente, falando, ó, esse cara aqui não tá bem, né? Mas nem sempre isso acontece. De vez em quando você vê alguém ali que não tem uma compreensão, mas eu tenho aqui uma visão mística, não sei das quantas, isso aqui poxa vida, a gente ouve, respeita, é importante ter fé, é importante ter religião, mas na hora que vira doença, separa um pouco as coisas, tem a religião como uma coisa que te dá energia, mas não mistura
a religião com a conduta médica. Não dá para fazer essa confusão. Essa confusão pode dar grandes problemas, né? Então são fatores aí associados à doença. Eu gosto de usar esse modelo aqui, que é um modelo muito simples, eu vou simplificar, porque eu já estou falando bastante tempo, que é o resumo da história aqui desse slide. Você toma ou compra, ou você toma uma decisão na tua vida quando você quer alguma coisa. Você quer, quando você pondera, e o benefício é maior do que o malefício, você vai querer aquilo, né? Então, o que a gente tem que fazer com o tratamento? A gente tem que criar alguma situação do tratamento que faça sentido aquele tratamento para aquela pessoa, em que ela veja benefícios no tratamento, né? Que ela perceba. Isso às vezes você pode construir porque o indivíduo percebe que dorme melhor, ele percebe que, até hoje mesmo, atendi um paciente agora um pouco antes da live, né? Ele falou, eu não gosto desse negócio de doença, eu não gosto de remédio, mas eu tomo remédio, minha família fica tranquila. Eu falei, tá bom, perfeito, ninguém mais briga com você. Excelente, então vamos aqui por esse caminho. Eu falo que ter a noção, o ideal, né? O ideal é a pessoa que tem esquizofrenia entender que tem uma doença, que o tratamento é importante. Fantástico, eu sempre tento isso aí. Não dá, às vezes não dá. O que dá é para a pessoa entender que ela tomando remédio ela fica bem, ela consegue assistir às aulas, ela consegue se controlar melhor, ela consegue voltar para a atividade física. Perfeito. Então vamos por aí também. Mas aí o conceito por trás é construir uma situação em que o tratamento seja feito de forma favorável. Ninguém quer perder, ninguém gosta de perder coisas. Se o tratamento me tira coisas e essa é a única percepção possível que eu tenho no tratamento, eu não vou querer esse tratamento, não vou querer nada que venha desse jeito, tá? É difícil? Claro que é. Mas a gente tem que tentar construir esse caminho. Porque senão vem o outro aspecto, que é o tempo todo essa necessidade de parar o tratamento. Então, essa questão que eu falei do custo-benefício, né? Para tomar a decisão de como é que a gente escolhe a medicação, então, a gente faz aí pela gravidade do quadro, situações associadas, né? Resposta prévia a medicações. Então, o indivíduo já tomou 2, 3 remédios, né? Voltar naquele mês que ele tomou, a não ser que eu tenha uma dúvida ali sobre falta de adesão e tudo bem, mas o paciente já teve um efeito colateral muito importante, aquilo já dificulta muito a chance dele aderir ao tratamento, porque ele já começa, né, a tomada, falando, pô, mas eu já tive ali uma distonia, não quero tomar mais esse remédio. Então essa conversa é uma conversa que tem que ser feita com muito cuidado, tá? Comorbidades, então eu falo assim, o paciente tem um problema de substância, que é um dos problemas mais graves que eu vejo hoje, né? Assim, é muito difícil tratar quem tem comorbidade de quadro psicótico, esquizofrenia com substância. Super difícil tratar, tá? E a adesão é baixíssima, né? O cara tá querendo usar droga, ele não quer tomar remédio, tá? Remédio não dá barato, droga dá, eu vou usar droga. Então, esses são quadros super difíceis. Para esses pacientes, a adesão tem que estar de olho no primeiro, segundo, todo momento você tem que olhar a questão da não adesão. Então não adianta você dar um tratamento muito complexo para esse cara que já usa droga. Tem que ser o tratamento mais simples possível, tem que pensar em injetável, né, de dilongação, para você poder tirar aquela pessoa daquela situação de crise e poder ter uma conversa com ela e voltar a trazer alguma coisa ali para o relacionamento. Vou passar esse slide aqui, porque depois eu vou ter um outro sobre manejo, né? Lembrar para os pais, né, que as medicações, não sei quantos que vocês já leram, tem o antipsicótico, né, que trata a psicose, a gente divide esses remédios em primeira e segunda geração. Os de primeira geração, a gente fala que são aqueles que têm mais risco de induzir a impregnação, que é a pessoa ficar robotizada, né? Essa primeira geração é aloperidol, clorpromazina, tioridazina, flufenazina, são esses de primeira geração, né? Vocês já ouviram? E tem o segunda geração, que nem são mais tão recentes, né? Já final da década de 80, início dos anos 90, que tem menos tendência a induzir sintomas extrapiramidais. Mas uma coisa que é importante, os de segunda geração não são todos iguais entre si, tá? Tem muitas diferenças entre eles. Então aqui vocês têm, por exemplo, né, todos os remédios de segunda geração, aripiprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, sertindole, ziprasidona, né? Amisuprida, alguns aqui a gente não tem no Brasil, né? Zotepine, por exemplo. Então, a amisuprida, por exemplo, né? Não mexe muito com o coração, mas tem um grande risco de aumento de prolactina, né? Clozapina não mexe com prolactina, mas dá muita sedação, né? Quem tem filha com clozapina sabe que dá muito sono, né? Alguns aumentam muito o apetite, a olanzapina aumenta muito o apetite, né? Já não tem tanto risco de sintoma piramidal. Então vocês não têm que decorar isso aqui é profissional, mas a mensagem é, os remédios são muito diferentes entre si, mesmo dentro de uma mesma classe. Então a gente não escolhe o remédio só pela classe, a gente tem que individualizar o tratamento
de acordo com o perfil daquele paciente, aquela pessoa que está ali na frente, né? Às vezes um efeito colateral pode ser muito ruim para um, pode ser muito bom para outro, tá? Tem paciente que já dorme muito, então o remédio que é mais sedativo não é legal. Tem paciente que na crise não dorme nada. Esse paciente pode ser muito bom o remédio mais sedativo para ele. Então a gente escolhe os remédios pelo efeito terapêutico, mas também pelo efeito colateral. Se o efeito colateral ajuda, então a gente está numa situação mais favorável de tratamento. Bom, os efeitos colaterais que mais incomodam, e por isso que mais leva à falta de adesão, o sintoma piramidal está ligado a um bloqueio de dopamina muito forte, tá? Então você bloqueia muito dopamina, então você induz aquilo que a gente chama de parkinsonismo, né, que são sintomas piramidais. E esse bloqueio de dopamina tem consequências físicas, mas também tem consequências emocionais. E por isso, possivelmente, que os pacientes colocam eles como mais desconfortáveis. Dentre esses sintomas piramidais, acho que o Géder falou com vocês semana passada, né? Tem a catisia, tem a distonia, que são sintomas muito incômodos, né? Quando a pessoa está com a catisia, normalmente é muito desconfortável, até aumenta o risco de suicídio e tudo, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse efeito. Então os sintomas piramidais normalmente são colocados como aqueles que mais incomodam os pacientes. Mas tem paciente que eu já vi paciente com a catisia sem incômodo nenhum, né? Então, por isso que a gente tem que individualizar. A média, ela existe, ela orienta a nossa prática, mas tem um indivíduo. E para aquele indivíduo, às vezes, o ganho de peso é a pior coisa que pode acontecer. Tem que levar isso em consideração, né? Então, não adianta nada. Você tirou o cara da crise psicótica, é fundamental, é o primeiro passo, você tem que fazer isso. Mas se isso, depois que você tira da crise, né, na fase de manutenção, o ganho de peso vira uma questão, a relação dessa pessoa com o tratamento vai ser muito negativa. Então tem que ser ponderado isso aí, eventualmente feito uma troca de remédio, um ajuste, um tratamento para essa questão do ganho de peso, nesse caso. Né? E aí voltando um pouquinho atrás, né, porque a gente, acho que vocês já entendem tudo como funciona o tratamento. Então a gente divide o tratamento em duas fases. Fase aguda, fase de manutenção. Na fase aguda, a gente quer tirar o indivíduo da crise. Tem que tirar a pessoa da crise. Não dá para conviver com alguém em crise, vocês sabem disso, né? Muito arriscado, isso vai dar problema, tá? Então, a gente tolera mais efeito colateral nessa fase. Não que a gente induza, que a gente queira, não. Mas é tão importante tirar o indivíduo da crise que dá para tolerar um pouco mais de efeito colateral. Mas saiu o indivíduo da crise, você entra na fase de manutenção. E aí na fase de manutenção, que você quer prevenir uma nova crise, o balanço muda, o equilíbrio muda. E aqui você vai querer o quê? Mais qualidade de vida para o indivíduo. Então, na fase de manutenção, é possível sim redução de dose com cuidado, né? Troca de medicação, buscando essa qualidade de vida. Né? Então, quando o profissional consegue ouvir e fazer os arranjos necessários para poder promover, você também está promovendo a adesão, melhor adesão ao tratamento. Outra questão que é meio tabu, né? Que é a disfunção sexual. Tabu pro profissional, porque vocês que são pais devem ouvir isso o tempo todo, né? A questão da disfunção sexual. O tabu, porque eu falo que muitas vezes o paciente não fala pra gente, até que já melhorou, mas eu já tive caso de paciente que parou o remédio, eu não estava sabendo de nada, eu falei, pô, por que você parou o remédio? Ah, doutor, minha libido estava baixa, né, não sei o quê, e eu aprendo muito com as pessoas com esquizofrenia, né, porque a gente parte de alguns preconceitos, né, pô, o cara tem nem namorada, né, por que ele tem vida sexual? Tem a vida sexual dele, né, tem a sexualidade, tem o alterotismo, né, a gente fala assim, ele tem desejo, né, tem masturbação, tudo. Então isso é muito importante para o paciente. E muitas vezes o profissional não enxerga isso porque o paciente não traz, ele também não pergunta, isso aí fica subentendido. Essa, para mim, é um dos principais motivos de falta de adoção, de adesão ao tratamento para pacientes do sexo masculino. Muito comum, o paciente não fala, não abre, não conversa, e de repente parou o tratamento, tá? Então é importante abrir o jogo e falar. Hoje mesmo atendi um paciente, né, em uso de antipsicótico, né, então você vê que essas questões estão no nosso dia a dia, né, e aí ele falou, olha, tá acontecendo e tal. Aí você vai pedir, tem um exame lá que é a dosagem de prolactina, que pode te dar uma dica, né, não é patognomônico, né, que ele indica que a alteração da disfunção sexual é por conta do antipsicótico, mas ela é um indicador, um sugestivo, né, de que pode ser. Então você tem algumas maneiras de poder medir o impacto do remédio e entender quanto que ele está mexendo na função sexual. Então, uma boa clínica, né, da tratamento da pessoa com esquizofrenia envolve considerar esses efeitos colaterais, abrir o jogo, conversar e tudo. Agora, o cuidado que eu falo, né, é que assim, eu sempre falo,
Isso aqui que eu estou dizendo, essa conversa, é sempre que possível, tá? Às vezes não dá. Às vezes o paciente está reclamando do remédio que ele quer parar. E aí você fica maluco se você começa a dar vazão a todos os efeitos colaterais possíveis. Porque o cara lê a bula, né, e vai falando tudo, ele nem está sentindo aquilo, né? Mas ele não quer tomar remédio. Quando a pessoa não quer, ela acha um motivo para não tomar. Então tem que separar aquilo que é uma coisa legítima, que é uma coisa que faz sentido, que é a questão da busca da melhor qualidade de vida, né? Daquele paciente que simplesmente quer parar o remédio, e aí você tem que ser mais, segurar um pouco mais essa situação aí, tá? Se eu cair um pouquinho, né? Aqui não. Bom, aqui também só para lembrar essa história da mudança, né, do antipsicótico, né, que tem um perfil diferente, que os remédios mudam muito em termos de efeito colateral, eles dão muito de eficácia, né? Tem alguns remédios que são mais eficazes em determinadas situações, em especial a clozapina, no caso de resistência ao tratamento. Fora essa situação, que a clozapina é mais eficaz, né, as mudanças, as diferenças entre os outros antipsicóticos são muito mais no padrão de efeitos colaterais, na tolerabilidade e no conceito que a gente chama de efetividade. Ou seja, quanto mais eu tolero o remédio, maior a chance de eu manter o tratamento. Tá? Como é que a gente faz, então, o manejo de adesão? Vou tentar encaminhar aqui para dar tempo da Sara fazer as perguntas, tem um monte de pergunta, né? Análise terapêutica, né? Pessoa com pessoa, conversas, acolhimento, fazer um vínculo possível com aquela pessoa que está em sofrimento, está confusa, explicar, né, para a família, para o paciente, tomar decisões compartilhadas sempre que possível. Eu falo, o indivíduo está querendo pular da ponte, não vai ali deixar ele pular da ponte, né? Ali tem um limite até onde você vai compartilhar, tomar decisão, né? Tem hora que tem que internar, tem hora que tem que falar, vai ter que tomar injeção, né? Mas se você vai construindo um caminho, essas horas elas vão ficar mais claras, mais evidentes e vão tornar um pouco mais fáceis na hora que chegar. Esse livro aqui, Entre a Razão e a Ilusão, acho que já está esgotado, né, a edição, mas lembrar que no site da Abre tem todos esses folhetos que compõem o livro gratuitamente, é só entrar lá e pegar, né? Trabalho fantástico do Jorge, do Rodrigo e da Cissa, né? Como eu falei, identificar e tratar com comorbidade. Paciente com esquizofrenia deprime, paciente com esquizofrenia pode ficar ansioso, paciente com esquizofrenia pode usar droga. Se não tratar com comorbidade, a adesão fica muito mais difícil, né? Paciente deprime, cuida da depressão desse cara. Ele não está tomando remédio porque ele está deprimido, ele não tem vontade de fazer nada, né? Então, identifica a comorbidade, trata essa comorbidade direito, né? Otimizar a medicação oral. Então, você fez uma avaliação de risco de não adesão, esse paciente está ambivalente, ele está desorganizado, ele acha que o tratamento não vai ajudar. Então, ajuda essa família, né? O tratamento, um comprimido ali uma vez por dia, se possível, vai facilitar muito esse diálogo, tá? Manejo de efeito colateral, então tem que trabalhar, reduzir a carga negativa associada ao tratamento, né? Porque senão o paciente vai ter, com razão, uma visão negativa do tratamento, porque ele está com um monte de efeito colateral, né? E os antipsicóticos de longa duração, falei pouco aqui, mas são um instrumento muito interessante. Você tem vários antipsicóticos injetáveis de longação, então lembrar que tem antipsicótico injetável da crise, né? Que toma, faz efeito na hora, daqui a pouco passa o efeito, e antipsicótico injetável de longa ação. Não é a mesma coisa. Por exemplo, o haloperidol, tem haloperidol injetável para crise e tem haloperidol de depósito, decanoato, né? São dois remédios diferentes, com usos diferentes. Porque achar que injetável é tudo igual. Não é tudo igual, tá? E esses de longa ação, eles ajudam, tá? Eu falo que muitas vezes você tem que abrir espaço com o tratamento para poder chegar naquela pessoa. A psicose, ela evita que aquela pessoa seja ela mesma, ela seja razoável, que a gente possa ter uma conversa, né? Porque a psicose vem antes da pessoa, tá? Então, o antipsicótico de longa ação ali alguns meses, muitas vezes estabiliza o quadro e permite que a gente possa ter uma conversa, que a gente possa resgatar aquela pessoa. Então, não o antipsicótico de longa ação tem que ser para a vida toda. Para alguns pacientes pode ser, faz uma belíssima diferença. Para outros, você usa 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2. Tive um paciente agora com 2 anos de tratamento, de comum acordo, decidiu parar o antipsicótico injetável e foi para o oral, né? Porque ele já estava mais estável, mais aderido ao tratamento, já tinha recomposto a vida dele, voltado para o trabalho. Então, vamos tentar, vamos fazer essa tentativa. Mas o antipsicótico de longa duração, muito importante, porque ele pode dar um pouco mais de respiro, trazer essa pessoa para o dia a dia, voltar a abrir um espaço para poder ter uma conversa e aí gerar o convencimento necessário ao tratamento. Acho que esse é o último slide, acabei me alongando um pouquinho, né? Mas queria deixar um tempo aí para vocês de a gente poder conversar.
Bom, então eu vou para a primeira pergunta, que eu acho que é da maioria das mães. Doutor, como que a gente faz para convencer que eles precisam ir num psiquiatra? Porque às vezes a gente já tem a dificuldade de saber que é uma doença psiquiátrica, né? Até a gente se dar conta, já vai agravando um pouquinho. A maioria são jovens, né? E eles estão na realidade deles. Como é que a gente convence a irem no médico, né? Nem tomar o medicamento, isso aí é a segunda etapa, ir ao médico. Olha, Sara, essa pergunta... Não tem resposta. Não, eu tenho algumas estratégias que eu uso. Eu não tenho resposta absoluta, tá? Sim. Uma coisa que eu acho que faz muita diferença é você perceber o que é que dói no paciente. Uhum. Né? O que é que dói? Ah, tô sem dormir. Tá bom, vamos lá. Eu atendi um paciente esses dias que estava sentindo um cheiro estranho. Tá bom, cara, esse cheiro estranho tá te incomodando? Vamos, né? Então, assim, se você consegue pegar, não que vai ser 100% certeza, né? Porque, tem isso, tem aquilo. Não, o que é que tá te incomodando, tá? Ah, eu tô muito ansioso. Então, vamos tratar a tua ansiedade, tá certo? Não tô falando pra vocês mentirem, mas pegar aquilo que faz sentido para ele. Porque é na dor que vai fazer sentido procurar um profissional ou não. Se ele não tem dor, só que aí quando ele não tem dor, aí sim a gente tem um problema, né? Se ele não reconhece que tem nada de errado, aí é um grande problema, tá? E aí não tem resposta, vai ter que ficar martelando, martelando. E acho que talvez uma coisa que tem ajudado é a possibilidade das consultas online, né? Uhum. Você consegue, pô, tá bom, você não quer ir lá no consultório, mas, cara, fala com ele ali, bate um papo e vê o que está acontecendo, né? Para a gente poder entender se tem alguma coisa. Então, acho que essa é uma outra estratégia de usar o online como uma possibilidade de aproximar o tratamento. Dizem os regulamentos que até na rede pública já é possível fazer consulta online também, né? Então, consulta online pode ser uma maneira, né? Se o Maomé não vai montar, vai até o Maomé, se dá um jeito de poder. Poderia a mãe, por exemplo, o cuidador direto, fazer esse primeiro contato com o psiquiatra e, de repente, o senhor acha que é certo dar o medicamento escondido no início, pelo menos para ele dar uma assentada? Então, assim, o primeiro contato dos familiares é muito comum. Várias vezes a minha primeira consulta é a primeira consulta com o familiar, né? O que é muito bom, assim, acho que às vezes ajuda a entender e tudo, né? Ah, poxa vida, tratamento escondido, assim, o que é que acontece, assim? A gente acaba não recomendando, né, de cara, porque na maioria das vezes não dá muito certo, assim, né? Exemplo recente, aí, paciente, tudo, outro estado, família desesperada, começou a dar efeito. Aí a paciente resolveu ir para casa da irmã. Aí já ficou mais difícil, né? Ou então o paciente viu a familiar colocando o remédio dentro. Aí já acabou a confiança, né? Então, assim, eu vou dizer que não é o ideal. Eu entendo que possa ser feito de vez em quando, tá? Mas sempre de forma transitória, tá? Porque você tem muitos problemas que podem acontecer, tá? Muitos problemas. Você não sabe se o cara, você pôs um negócio numa jarra de água, né? Ele é para tomar um copo, ele resolve tomar a jarra inteira. E aí? Uma superdose do remédio, né? Ou então toma o todinho dele, mas não toma o todinho, toma só metade. Ou joga fora, ou desconfia. E se ele descobre o que você está fazendo? Então, assim, não é o ideal, mas eu entendo que possa ser feito curto passo, para ver se ajuda a ficar um pouquinho mais calmo e aí poder ter uma conversa. Que Tá? pode perder o efeito também do medicamento misturado, doutor? Perde um pouco? Ele nunca foi testado na maioria das maneiras que as mães conseguem inventar de dar remédio, né? E toda vez que aquela coisa não foi testada, a gente não tem garantia, né? A gente sabe que alguns remédios líquidos, se você dá no chá, por exemplo, o próprio haloperidol, alguns tipos de chá, ele precipita, ele não é legal fazer isso, né? Então tem que olhar direitinho o que é que você está planejando e tudo que pode mudar. Então pega um comprimido, comprimido é comprimido. Aí você já vai lá, macera, dilui. Já não é o comprimido. Aquele comprimido tinha uma razão, ele era compactado de um jeito. Tal. Tudo Sim. isso reduz, né? E aí, assim, às vezes a gente acaba, nessa tentativa, agravando a doença do paciente, que ele vai ficando mais tempo psicótico.
Aí todo aquele processo que a gente está falando de queda vai se acentuando. Então, assim, eu também não gosto de internar, mas às vezes é melhor ir para internação e trata direito a pessoa, Exato. né? Interrompe o ciclo, do que ficar 2, 3, 4, 5 anos inventando um negócio lá que não tem jeito e tal. Pede ajuda, vai pedindo ajuda, pede ajuda do CAPS, pede ajuda do centro de especialidade lá que tiver, pede ajuda do profissional, aciona quem você tiver que acionar, e aí uma hora vai dar certo. Agora, quando eles passam a aderir ao tratamento, doutor, como obter a certeza do diagnóstico? Porque hoje mesmo eu tive uma situação com uma mãe em que há 28 anos ela vem tratando o filho com esquizofrenia e agora passou para autismo. Uhum. Né? Então ela falou assim para mim, bom, eu já estava até ali acostumada com a esquizofrenia, tratando para a esquizofrenia, e agora eu vou começar do zero. Ela falou praticamente do zero, porque agora passa para o autismo. Uhum. Como que sabe essa... Né? Que a gente sempre se pergunta, será que é mesmo esquizofrenia? Será que não é TAB? Será que não é autismo? Para ser bem sucinto, assim, né? Bom, a gente tem uma limitação, sim, no diagnóstico em psiquiatria, de modo geral. A gente não tem exame, não tem nenhum... Não tem. Se alguém vier aí dizer, ó, tem um exame tal que dá o diagnóstico, não existe, tá? Ah, mas por que pediu a ressonância? A gente pediu a ressonância para ver se não tem um tumor no cérebro, para ver se não tem o quê. A gente pede o exame no sangue para ver se não tem uma droga, para ver se não está com uma alteração hormonal grave, né, um hipotiroidismo, um hipertiroidismo grave e tal. Mas os exames são basicamente para excluir causas orgânicas, tá? O diagnóstico, ele é clínico, tá? E a gente olha alguns critérios. Então, dito isso, é natural que tenha subjetividade e que possa ter uma certa variação nesse diagnóstico. Por isso a importância de ser profissionais que têm experiência, né? Que estão ali no ambiente adequado e tudo, né? Essa é uma primeira coisa. Lembrar, então, qual que é o eixo principal da pessoa com esquizofrenia? Psicose. Tem que ter psicose. Tem que estar delirando ou alucinando, basicamente. Se não tem alucinação, não tem por que discutir esquizofrenia, tá? Não tem essa O possibilidade. autismo, ele não tem uma psicose também? O autismo pode ter psicose, né? Aí vamos lá. Então, psicose pode estar presente em várias doenças. Eu posso usar cocaína e ficar psicótico. Eu tenho esquizofrenia? Não. Se é um quadro reduzido, é um quadro induzido pelo uso da cocaína, e no dia seguinte, depois passou o delírio, passou aquele quadro, isso é um quadro induzido. Então, um quadro psicótico induzido, tá? Você tem quadros psicóticos dentro dos transtornos psiquiátricos. Então, o cara pode ficar tão deprimido, a pessoa pode ficar tão deprimida que ela fica uma depressão psicótica, tá? Então, essa depressão psicótica também não é esquizofrenia, porque ela está deprimida, a depressão se agravou e ele ficou psicótico. Trata a depressão, melhora a psicose. Se não tem mais depressão, não vai ter psicose. Doença bipolar na mania, fica tão acelerado, né, que aí fica psicótico também. Nos quadros de humor, como é que você faz esse diagnóstico? Você primeiro tem que caracterizar um episódio, tá? Episódio não é só estar triste. Eu estou triste, desanimado, sem energia, contração do apetite, baixa autoestima, vontade de morrer. Isso é depressão. Depressão é síndrome. Depressão não é ficar triste. Então, às vezes a pessoa confunde. O meu filho tem esquizofrenia, mas ele tem depressão. Pode até ter, mas na maioria das vezes ele está só triste, porque ele está sendo perseguido. Né? Então ele tem um quadro psicótico e tem a tristeza. Mas para tentar simplificar, tem que ter um episódio. Episódio de depressão, episódio de mania. Tá? Não é só ficar agitado, é ficar agitado, eufórico, a todo vapor, compra coisa, rasga dinheiro, tá grandioso. Isso é mania, né? Pode ser a mania. Tá? Então, depressão e mania. Você excluiu essas coisas, você vai para a esquizofrenia. Tá? Então, a esquizofrenia é um grande diagnóstico de exclusão quando você tem a psicose por longo tempo, uma vez que você exclui causas orgânicas e outras causas psiquiátricas. Tá? Autismo. O autismo é uma síndrome que começa na infância. Não tem autismo que não começa na infância. Tá? Você não pode ficar autista depois. Ah, meu filho até os 5 anos, bem, não tem autismo. Tá? Até os 5, 6 anos, não tem. O que pode acontecer é que você pode não se dar conta de algumas alterações, né? Aí já não é autismo clássico, são as formas do espectro do autismo, tá certo? Que é o tal do Asperger que a gente chamava antes, né? Que hoje a gente chama tudo de transtorno do espectro do autismo. São alterações mais leves, tá? A pessoa com autismo pode ter psicose? Pode. Essa psicose e esquizofrenia? Nem sempre, tá? Eu posso ter um quadro psicótico curto, né? Pequeno, autolimitado,
3, 4 dias, depois não tenho mais. Isso é um autismo, por algum motivo, por um estresse, ele psicotizou. Isso não é esquizofrenia. Mas a pessoa com autismo pode ter esquizofrenia também. Já tive vários pacientes com autismo e esquizofrenia. Então, o que eu diria para essa mãe? Bom, se esse rapaz ficou psicótico, fica atenta, porque não necessariamente ele vai ter autismo. E tem outro fator confundidor. O autismo foi descrito dentro do contexto da esquizofrenia, né? O sintoma autista, o isolamento, né? Quantos de vocês não tiveram os filhos que até 13, 14 anos eram relativamente normais, comportamento comparado às outras pessoas, e que vão se isolando, e que vão ficando mais fechados, né? Então, esse é o autismo da esquizofrenia, a pessoa ficando mais retraída. Então, quando esse isolamento ele acontece junto ou perto do quadro psicótico, está muito mais dentro da síndrome da esquizofrenia do que do autismo, tá? Então, assim, fiquem atentos, né, à evolução dos sintomas, e aí, Sara, eu falo muito, né, mas o que eu queria colocar é que, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é humano, né? Ninguém vai falar assim, meu filho tem esquizofrenia e ficar bem. A gente preferia que não tivesse. Você tem dúvida do diagnóstico? Busca bom profissional para fazer uma segunda opinião, entendeu? Mas não fica atrás de charlatão que vai falar o que você quer ouvir, porque isso vai ser pior, né? Então, às vezes, a gente tem que aceitar que existe um diagnóstico, tá certo? Então, dúvida, sim, pode ter. Segunda opinião, sim, vai atrás, né? Mas toma cuidado para você não estar se enganando acerca daquilo que você quer ouvir. Porque se você for em 10 profissionais, um deles vai falar o que você quer ouvir, né? Então, recentemente eu acabei de atender um paciente há um pouco tempo atrás, assim, um quadro típico de psicose, né? Mas aí foi num neurologista que falou não sei o quê. Desculpa, o quadro está muito típico, o paciente está bem tratado, eu entendo a frustração, né, do que não está indo do jeito que você quer, mas não é um outro diagnóstico, né? Nesse caso não é. Como já vi pacientes que chegaram para mim com diagnóstico de esquizofrenia, até publiquei casos já, e que a gente desfez o diagnóstico. Então tem que fazer o passo a passo, fazer as coisas bem direitinho, colher uma boa história, e aí buscar bons profissionais para poder fazer o esclarecimento diagnóstico E adequado. ter paciência, né, para sair esse Tem diagnóstico, né? Fala, né, o tal do Kraepelin, que foi o pai da psiquiatria, e a pessoa que fez, o profissional que fez, né, o grande pesquisador e psiquiatra que fez, ele falava muito dessa questão do tempo. O tempo é a evolução do quadro, muitas vezes dá muitas dicas do que é que está acontecendo, né? É muito difícil um paciente com quadro bipolar, um quadro depressivo, por exemplo, ter uma perda de funcionamento ali desde o começo, assim, já mais intensa, né? Esses quadros, eles tendem a ser mais típicos na esquizofrenia. Não todos os pacientes com esquizofrenia, mas muitos vão ter essa quebra mais marcada desde o início da doença, né? Por exemplo. Nós tivemos uma mãe que foi até no encontro lá de São Paulo, que o filho dela, ele também faz uso de maconha, né? Ele estava começando a fazer o tratamento, a aderir aos medicamentos, eu não sei se trocou de médico no CAPS, e o médico falou para ele, não, o que você tem não é esquizofrenia, são efeitos da maconha. Pronto. Está na rua, né? Surtado, deixou de tomar os medicamentos, e a psicóloga também, a pedido da mãe, pedido para que convencesse ele a tomar os medicamentos, ela falou que ela não pode fazer isso, que saiu é dele, ele é que tem que aceitar e pronto. Então é difícil também quando pegam os profissionais assim pela frente, né, doutor? É difícil, né? Acho que assim, a gente tem que lutar muito pela capacitação das pessoas, né? De definir protocolos, fazer treinamento das equipes, acho que isso é fundamental, assim, né? E acho que, de novo, a gente é humano, né? Quem não quer ser assim, aquele cara que salva a pessoa, né? Que vem. Eu mesmo já me dei os meus arrobos aí, recebendo pessoas, hoje sou muito mais ponderado, né? Você vê ali com 4, 5 remédios, e fala, não, mas eu vou salvar a tua vida, vou tirar todos os remédios de uma vez. Então, acho que até para a família falar, não, doutor, vai com calma, porque tem uma história aqui para chegar nisso aqui, tem que tomar um cuidado. Então, hoje eu sou muito mais cauteloso com o diagnóstico dos colegas, com tudo. E acho que os familiares também têm que tomar, mas de repente, não, então tu analisa direitinho essa história aí e tudo, né? A psicose induzida por maconha, ela é mais restrita, é sempre coisa do tempo, né? Então, a pessoa fumou maconha, teve a tal da bad trip, ficou ali alterado 3, 4, 5 dias, depois não teve mais nada. Pode até ser da maconha. Agora, aquela pessoa que já está há anos psicótico, né? Isso dificilmente é só da maconha. A maconha está agravando a doença, mas ela não é a causa, porque o indivíduo que fuma maconha não tem que ficar um ano psicótico, tá bom? Então, essa é uma dica também para poder entender a evolução da doença.
Uhum. Bom, a resistência por parte do paciente a longo tempo pode trazer prejuízo irreversível? E quais os danos seriam? E se teria uma recuperação quando ele então decide fazer o tratamento? Sara cortou para mim um pouquinho, se você puder repetir. Tá. A resistência por parte do paciente a longo tempo pode trazer prejuízo irreversível? Quais seriam esses danos? E caso ele aceite fazer o tratamento, ele tem como recuperar o que foi perdido? Então, como eu falei, né, eu sempre tomo muito cuidado com essa figura aí de recuperava, reversível, a gente não sabe, assim. O que a gente pode falar é que tem maior risco dele ter perdas se ele fica mais tempo psicótico. Quer dizer que todo mundo vai ter perda? Não. O paciente às vezes fica muito tempo psicótico, você trata, depois de 6 meses ele está muito bem. Né? Outros não, outros demoram 2 anos para recuperar. Né? Então cada um tem uma história. E a gente tem que analisar a história daquela pessoa. Mas o que a gente sabe que, em média, a maior chance é da pessoa ter perdas progressivas quanto mais tempo ela fica psicótica. Por isso que o tal do Kreppler, o Kreppler, o pai da psiquiatria, falava que a doença evoluía sempre mal, porque ele só via pessoas sem tratamento, com muitos anos de doença. Então, quando você tem essas pessoas com muito tempo de tratamento, sem tratamento, por muito tempo, elas evoluem mal. Mas com tratamento, a gente tem evoluções muito boas. Eu aprendo isso, né? Que hoje a clínica da esquizofrenia, ela mudou. Né? Não tem nos livros antigos a conversa sobre sexualidade dos pacientes, sobre o que você faz com o paciente que casa, que namora, que trabalha. Isso é coisa da modernidade. Por quê? Porque os tratamentos melhoraram. Eles não são perfeitos, a gente tem que continuar melhorando, mas, de novo, a gente tem que fazer o melhor uso do que a gente tem disponível. Isso é a melhor forma de a gente poder gerar bons resultados. O senhor tocou num ponto agora que me lembrou. Quando eles têm a sexualidade muito exacerbada, doutor, o que se faz? Porque algumas viram promíscuos, né? Ou saem se masturbando, ou algumas meninas saem com vários rapazes e acabam, né, colocando em risco mais ainda do que do problema da esquizofrenia, né? Eu sempre tomo muito cuidado, né, Sara, porque tem muitos caminhos aí que podem explicar essa imprestabilidade sexual. O paciente pode estar em crise. Se está em crise, tem que tratar a crise. Primeira coisa, né? O paciente pode estar muito exaltado, então tenta baixar a bola dele também um pouquinho. O paciente está muito desorganizado, também tem que ajustar o tratamento, né? Agora, o paciente pode ser um adolescente, está compensado e está lá com os hormônios à flor da pele, né? Aí essa que é a situação mais complicada, né? Como é que você consegue gerar um encontro dela com uma pessoa também adequada e tudo. E aí não tem muita resposta, assim, né? Eu sei que no autismo, né, ele já tem grupos, assim, trocam, né? Eu tenho alguns pacientes lá do ProES que no grupo de convivência começaram a namorar, né? Então acho que, assim, é levar também para essas possibilidades para eles poderem se encontrar. Mas também tem que orientar, né? Dar limite e tudo. Tinha um paciente meu que não era exatamente esse o caso, né? Mas que ele tinha uma dificuldade porque ele saía com algumas meninas e falava que nenhuma depois queria nada com ele, né? Ele é um paciente bonitão, assim, ele tinha Tinder, ele conseguia sair com várias mulheres, inclusive com médica, então ele falava, sai com uma médica e tal, né? Mas ele tinha sintomas, né? E às vezes ele começava a falar um monte de coisa, os devaneios lá dele, aquilo dificultava. Eu ajustei o remédio e falei para ele, cara, vamos fazer o seguinte, você não conta essas coisas no primeiro nem no segundo encontro, dá um tempo, deixa a coisa acontecer. E aí ele namorou 1 ano e meio, né, com a outra pessoa que não tinha esquizofrenia, depois acabou não dando certo. Tudo. Então não tem caminho, se está muito sintomático, trata, se está desinibido, controla de alguma forma, diminui a exposição e tudo, se está adequado, tem vontade, e é possível encontrar pessoas em um local protegido, em situações protegidas, encontros arranjados, veja se é possível. Eu teve uma pergunta aqui. O uso da nicotina diminui... Na live anterior, o doutor falou que a nicotina pode diminuir em até 30%, né, o efeito do medicamento. Então, vamos supor, uma pessoa que toma a clozapina, essa é a pergunta de uma mãe, né? Se ele parar de fumar, pode diminuir a dosagem da clozapina? Conseguiu ouvir, doutor? Oh, desculpa, tá cortando aqui. Cortou de novo, Sara. Da nicotina, só fez a nicotina.
O uso da nicotina diminui até 30% o efeito da clozapina. Se parar de fumar, pode diminuir a dosagem da clozapina? Pode sim. Isso é uma coisa interessante, né? De novo, lembra que isso tudo é teórico, e tudo é média, tá? É difícil explicar isso para a família, mas eu pego assim, né? Se eu pego uma pessoa de 1,50 m e outra de 1,90 m, sei lá, deve ter uma média de 1,70 m aí no meio. Mas nem a pessoa de 1,50 m tem 1,70 m, nem a de 1,90 m tem 1,70 m. A média é uma coisa artificial, tá? Por que eu estou falando isso, tá? Em média, pessoas que fumam podem ter de 30% a 50% redução de dose de clozapina. Em média. Esse é um conceito importante. Porque se o paciente está tomando clozapina e não responde, pode ser que simplesmente a dose no sangue dele não esteja adequada. Melhor maneira de resolver isso, além de parar o cigarro, dosar clozapina. Dosou, você sabe, né? Então, isso é um conceito importante. O que acontece não é exatamente a nicotina, mas é o uso do cigarro. Ele tem um monte de substância que o teu corpo vai metabolizar para limpar aquilo ali. Então, o fígado de quem fuma mais, de quem bebe mais, né, ele é mais acelerado, tende a ser mais acelerado. Isso também, como o remédio passa pelo fígado, ele vai ser metabolizado em média mais rápido, tá? Então, quando você para, né, principalmente o tabagismo, né, mas também o alcoolismo, o fígado pode se recompor, e ao se recompor, ele vai ter uma metabolização normal. E aquela dose que o paciente não tinha, às vezes nem resposta, pode até passar a fazer efeito colateral. Então, pode acontecer. Mas, de novo, isso conversa com o profissional para ir resolvendo, titulando a dose, e também não é automático. A pessoa ficou 10 anos sem fumando, todo dia. Aí parou de fumar uma semana, vai subir o nível da clozapina com uma semana que parou de cigarro? Não. Tem que ter toda uma alteração do fígado, de modificação, de indução de gene. Esse é um negócio que leva um tempo. Então, é possível, mas leva tempo. E no final, o mais importante sempre que possível é fazer a dosagem. Eu vou fazer só mais 3 perguntas, daí nós encerramos, tá, doutor? Quem tem esquizofrenia desenvolve o toque por causa da doença ou pelo uso das medicações? Tem as duas coisas, tá? Tem vários caminhos levam a Roma, assim, tá? De novo, né? Você pode ter toque que antecede a crise psicótica, no que a gente chama de pródromo, né? Sim. E que depois não tem mais. Você tem o sintoma psicótico, ou sintoma de toque, né? Que aparece, então esse do pródromo ele aparece e some. Tem aquele paciente que tem toque antes e continua com o toque, então esse tem toque mesmo, né? E tem aquele paciente que nunca teve toque, que já tem psicose há um tempo, e depois da troca de um remédio começa a ter toque. Então esse paciente possivelmente tem um toque induzido pela medicação, que ele nunca tinha tido até então, tá? Então existe o toque induzido pela medicação, principalmente de segunda geração, tá? Esperidona, tem muita descrição, clozapina, bastante, é muito comum também, tá? E tem que tomar um belo cuidado. Quando é clozapina, a gente fica na sinuca de bico. Por quê? O paciente chegou na clozapina porque ele não estava respondendo aos outros remédios, né? Aí você usa a clozapina, ele melhora da psicose, só que o toque começa a atrapalhar muito a vida dele. O que é que você pode fazer nesse caso? Reduz a dose da clozapina, tá? Se possível. Reduziu, não resolveu o toque ainda, você vai tratar o toque. Aí você vai usar um inibidor seletivo de serotonina, né? Para tratar esse toque. Você conseguiu compensar o paciente? Perfeito. Não conseguiu, aí tem que tomar uma decisão super difícil, que não tem nada que indique pra gente. É bom senso e conversa com a família. Eu vou tentar reduzir mais essa clozapina, vou investir em outro antipsicótico para evitar o toque, ou vou aceitar as coisas do jeito que estão e tocar a vida e fazer outros tratamentos para o toque, como terapia cognitivo-comportamental. Então, essa que é a complexidade da coisa. Então, em resumo, tem vários caminhos no toque em relação à esquizofrenia, tá? Tá. Então, vou fazer só 2 perguntas e daí nós encerramos. Cadê? Meu irmão está em crise há mais de 12 meses. Vários remédios e vários episódios de surtos. Será que deixará sequelas irreversíveis? A gente não sabe, e o mais importante é fazer o que está na nossa mão, que é tratar ele agora, né? Eu posso ficar olhando porque eu não sei, eu posso fazer o que eu sei é que dá para tratar. Então, discutir internação, discutir medicação injetável e, eventualmente, eletroconvulsoterapia. Quais as perspectivas na pesquisa sobre os transtornos mentais graves? Conseguiu?
Não, cortou totalmente, não peguei nada. Quais as perspectivas na pesquisa sobre os transtornos mentais graves? Olha, eu tô vendo aqui Ana Paula Engler. Olha, essa aí é outra live, então é melhor a gente deixar para o próximo, né? Assim, tem um monte de coisa aparecendo, talvez não na velocidade que a gente queira. Tem estudos de genética, até a própria me ajudou lá o Pumas, né? Tem estudos de neuromodulação, tem moléculas saindo, tem uma série de perspectivas interessantes, né? Assim, mas elas devem demorar um pouco de tempo, assim, para chegar na prática, tá? Então, acho que tem coisas acontecendo e que eu acho que de novo, assim, vamos olhar para o que está vindo, mas vamos fazer sempre o melhor que a gente tem em mãos. Não adianta a gente olhar para aquilo que a gente pode vir a ter, para aquilo que a gente gostaria de ter, e não fazer aquilo que nós temos. Acho que essa é a maior questão da clínica da adesão ao tratamento, tá? Vamos fazer sempre o melhor com o que a gente tem disponível, pode não ser o ideal, mas ajuda na maioria das vezes, se bem aplicado, se aplicar de forma correta. Obrigada, doutor. Agradeço muito o seu tempo aqui, né, ensinando a gente mais um pouquinho, né? Porque eu adoro fazer live com o senhor, né? Você sabe disso. Obrigado, Sara. Né? Eu sempre falo para as mães, e o senhor é um dos médicos que eu conheço, que é muito humano, né? O senhor não olha só o lado do paciente, olha também o lado da família, e isso para nós é muito importante, né? Porque muitas vezes nós é que vamos no lugar deles, né? E a gente adoece tanto quanto eles, então é muito importante ter essa empatia que o senhor sempre demonstrou para todas nós. Obrigado, Sara. Aprendo muito com vocês, né? Acho que profissionalmente, pessoalmente, todo esse contato que a gente tem com as pessoas com esquizofrenia só enriquece a minha vida, né? Em todos os aspectos. Então, acho que eu que agradeço sempre, né? Todo o cuidado, o carinho de vocês, e da gente caminhar junto, a gente sempre aprende bastante. Sabe? Eu falo que a gente tem um conhecimento, às vezes, teórico, né? E vocês têm um saber da prática que tem que ser muito valorizado e reconhecido, porque é nesse encontro dessas vertentes que a gente faz algo mais individualizado, mais humanizado para quem está ali sofrendo. E todo mundo ali sofre, a pessoa que está em crise e a família, que muitas vezes fica desamparada também. Então, acho que faz parte. E é importante, né? Eu sei que é muito difícil, eu sei que tem muitas dificuldades, mas sempre fazer esse encontro com o profissional, tentar trazer o profissional para o tratamento, né? Exigir por melhores situações, porque às vezes o profissional não acompanha bem o filho de vocês, porque ele não tem tempo, porque ele tem que atender 50 pacientes na manhã, né? Então, acho que é importante as associações se colocarem, exigirem seus direitos, para que os profissionais também tenham condições de dar o atendimento que os filhos de vocês merecem, tá? Isso aí. E lembrando, pessoal, que essas lives vão continuar até maio, quinzenalmente. Então, nosso próximo encontro vai ser no dia 9 e depois nós informaremos nas redes sociais da AME qual será o próximo tema das lives. Obrigada, doutor. Uma boa noite a todos. Obrigada a todos que colaboraram estando aqui e enviando as perguntas. Boa noite, pessoal.